Vamos voltar lá para o século XIII. A Europa, bem, ela estava numa verdadeira encruzilhada de ideias. Pensa só, de um lado tínhamos a fé, toda baseada na revelação divina. Do outro, uma ideia nova, super rigorosa de ciência, que ressurgiu com tudo graças aos textos de Aristóteles que foram redescobertos. Eram dois mundos que pareciam que iam bater de frente. E o que estava em jogo, basicamente, a credibilidade intelectual de toda a doutrina cristã. E aí, bem no meio desse furacão, surge um frade, Tomás de Aquino. E ele faz a pergunta, aquela que ia ecoar por séculos. Será que a fé pode ser uma ciência? Quer dizer, a teologia, ela aguenta o tranco de ser chamada de ciência de verdade, com todo aquele rigor que a palavra exige? Pois é. É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Essa imagem aqui, olha, ela resume bem a tensão da época. De um lado, a gente tem a episteme, que era a ciência na visão de Aristóteles. É aquele conhecimento que precisa de prova, sabe? Que parte de princípios que a nossa própria razão acha óbvios, que se iluminam por uma luz natural. Já do outro lado, tem a pistis, a fé, que se baseia na revelação, numa luz divina. A grande questão era como é que se conecta esses dois mundos. Então, para a gente entender a sacada genial do Tomás de Aquino, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar nessa crise do século XIII. Depois, vamos dar uma olhada nos argumentos que quase botaram a teologia na lona. Aí vem a virada, a analogia brilhante que ele usou. Depois, a gente revela a proposta dele de um novo tipo de ciência. E, por fim, vamos ver por que essa história toda ainda é super importante hoje em dia. E o palco principal para toda essa discussão? A Universidade de Paris. Era ali que tudo acontecia, o epicentro intelectual da Europa. E quando os textos de Aristóteles chegaram, foi tipo uma bomba. De repente, a régua subiu. O padrão para algo ser chamado de conhecimento ficou lá em cima. E as regras do jogo, vamos dizer assim, eram bem claras. Para Aristóteles, ciência de verdade não era só saber que uma coisa funciona. Não. Era saber demonstrar por que funciona. E tinha que partir de verdades que ninguém podia negar. Tipo, o todo é maior que a parte. Se um campo de estudo não conseguisse fazer isso, bom, simplesmente não era ciência. Fim de papo. E aí é que está o ponto central. Se a teologia não conseguisse entrar nesse jogo, com essas regras novas, ela ia ser rebaixada. Ia virar o quê? Uma coleção de histórias bonitas, um guia de moral, mas nunca um conhecimento rigoroso, científico. A filosofia seria a rainha do pedaço, e a teologia, no máximo, uma serva. Dá para imaginar a pressão em cima do Tomás de Aquino, né? Era enorme. Bom, vamos agora para a segunda parte, o caso contra a teologia. E os críticos, olha, eles não estavam para brincadeira. Os argumentos que eles usavam, baseados em Aristóteles, pareciam um muro intransponível. A ideia era provar, de uma vez por todas, que teologia e ciência não se misturavam. O primeiro argumento era um soco no estômago. Pensa bem, toda a ciência precisa partir de princípios autoevidentes, coisas que a nossa razão aceita na hora. Mas e a teologia? Ela parte de quê? De artigos de fé. A Santíssima Trindade, a encarnação de Cristo, nada disso é óbvio para a razão. Pelo contrário, precisa de fé para aceitar. Então, a pergunta era, como um prédio pode ser científico se a fundação dele é invisível para a razão? E o segundo ataque, tão forte quanto. A ciência lida com o que é universal, com leis que valem para tudo, sempre. A física estuda a gravidade, não aquela maçã específica que caiu na cabeça de alguém. Agora, a teologia, ela está cheia de eventos únicos, históricos. A história de Abraão, o nascimento de Jesus em um lugar e tempo específicos. Como é que se constrói uma ciência universal em cima de acontecimentos que são únicos, que não se repetem? Parecia impossível. Então, o debate parecia ter chegado a um beco sem saída para a teologia. Fim de jogo. Mas é exatamente nesse ponto que a genialidade do Tomás de Aquino aparece. Ele não chuta o tabuleiro, não. Ele encontra um jeito novo de jogar. E ele faz isso usando uma analogia. Uma analogia tão simples, que chega a ser genial e que vira completamente a partida. A lógica aqui é fantástica, presta atenção. Aquino nos convida a pensar na música. Naquela época, ninguém duvidava que música era uma ciência cheia de regras e rigor. Só que os princípios básicos dela, tipo por que algumas notas juntas soam bem e outras não, vêm de outra ciência, a aritmética, a matemática. O músico não precisa ser um gênio da matemática. Ele pega aqueles princípios numéricos, as proporções e aceita, quase como um ato de fé. E a partir daí, ele constrói a sua ciência dos sons. Ou seja, a música é o que Aquino chamou de ciência subalternada. Ela é ciência, sim, mas a base dela vem de um conhecimento superior. Pois é, essa ideia de ciência subalternada foi a chave de tudo, a grande revelação.
Com essa chave na mão, Aquino conseguiu abrir a porta que parecia trancada para a teologia. Ele propôs uma solução que não joga fora nem a razão, nem a fé. Pelo contrário, ele coloca as duas para trabalharem juntas, numa harmonia que, para a época, era revolucionária. E aqui a gente vê a jogada de mestre. A analogia é direta. Assim como a música, que é uma ciência inferior, pega seus princípios da aritmética, uma ciência superior, a teologia, nossa ciência inferior, pega seus princípios de uma ciência muito, mas muito superior. O próprio conhecimento que Deus tem de tudo. Aqueles artigos de fé como a Trindade são os princípios revelados por essa ciência de Deus. E a fé, nesse esquema? A fé é a conexão, é o ato de confiança que permite que o teólogo receba esses princípios e aí sim comece a trabalhar em cima deles com toda a lógica e a razão do mundo. E esse, pessoal, é o ponto-chave. A certeza da teologia não vem da nossa capacidade de provar o ponto de partida. Não, a certeza dela vem da fonte. E qual é a fonte? O próprio Deus, que é infalível. A fé, então, deixa de ser vista como um pulo no escuro, uma coisa irracional. Ela se torna a conexão, a ponte, para a fonte de conhecimento mais segura que se pode imaginar. Então, vamos ver por que essa síntese é tão importante? Com essa construção de pensamento, Aquino não só salvou a teologia de ser rebaixada, ele fez muito mais. Ele redefiniu completamente a relação entre fé e razão para o pensamento ocidental. E o impacto disso, olha, foi gigantesco e dura até hoje. É muito importante entender a distinção que o Aquino faz aqui. Uma coisa é a fé, é o dom, o ato de acreditar, o ponto de partida. Qualquer pessoa pode ter fé. Outra coisa, bem diferente, é a teologia. A teologia é a ciência que se constrói em cima desses princípios da fé e ela exige estudo, lógica, dedução, é um trabalho intelectual. Ou seja, alguém pode ter uma fé enorme, ter os princípios, mas não ser um teólogo, não dominar a ciência da teologia. E o legado disso tudo é simplesmente imenso. Primeiro, Aquino mostrou que ter fé não é cometer um suicídio intelectual. Acabou com essa ideia. Ao mesmo tempo, ele deu um chega pra lá na arrogância do racionalismo, mostrando que a razão humana tem seus limites, não é a medida de tudo. Ele criou na prática uma harmonia duradoura entre fé e razão. Elas não são inimigas, são parceiras. E com isso, ele estabeleceu a teologia como a rainha das ciências. Por quê? Porque ela bebe da fonte mais alta de conhecimento que existe. Fé quaerens intellectum. Fé buscando entendimento. Essa frase, ela resume perfeitamente o espírito da coisa toda. A fé não é um ponto final que cala a razão. Não, ela é o ponto de partida. É o que dá o pontapé inicial para a inteligência começar a trabalhar, a explorar, a questionar, a buscar entender tudo da forma mais profunda possível. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão. Esse debate todo lá da Idade Média sobre construir conhecimento a partir de princípios que a gente aceita na base da confiança, será que isso não soa familiar? Se pararmos para pensar em quantas áreas do nosso conhecimento hoje, até na ciência, nós não partimos de axiomas, de teorias que a gente aceita confiando em quem veio antes, no fim das contas, a grande síntese de Tomás de Aquino nos desafia a fazer uma coisa bem moderna: olhar para as fundações do nosso próprio jeito de conhecer o mundo.